Agora o assunto é a estrutura padrão da crase. Por que eu falo da estrutura padrão da crase e não falo muita coisa a mais? Pelo seguinte, cara, muita gente fala assim, terror, toda aquela parte de crase, a gente tem que decorar aquelas regras. Cara, na boa, se você entender, se você interpretar que para haver crase, a chamada fusão, né? Para haver crase, tem que haver a fusão de um A com um outro A. Esse A, então, é uma preposição que normalmente é exigida por um verbo ou um nome, tá legal? Ele exige preposição A. E na sequência vai encontrar quem? Vai encontrar um outro A. Esse A pode ser um artigo diante de um substantivo feminino, tá legal? Ele pode ser um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, aí essa vogal A se junta, se funde à preposição A. Beleza? Então eu posso colocar o aquele, aquela, aquilo, tranquilamente, esse A aí, numa boa. E o A, pronome demonstrativo reduzido, que é a mesma coisa de aquela, tá legal? A gente vai colocar aqui alguns exemplos para você observar. Basicamente isso. Aí como é que cai? Pô, Terror, você não falou na sua aula, hein? Poxa, na aula em vídeo você não falou que diante de verbo não existe crase. Ora, por exclusão do que a gente está vendo aqui. Antes de verbo, moçada, pode haver artigo A? Não pode haver artigo A antes de verbo. Então desconfia. Você vai ao shopping, vai comprar um sapato, aí você vê lá assim na vitrine, promoção, sapatos a partir de tanto. Então mete uma crase. Pode desconfiar. O sapato não é bom porque a linguagem é coloquial, também não ficou muito bom não, beleza? Não vai vender desse jeito, não tem crédito nenhum desse jeito, beleza? Então cuidado com isso. Antes de verbo, não existe crase, tá ok? Terror, diante de nome masculino. Bom, diante de nome masculino, se tiver artigo, vai ser o, beleza? Ah, mas tem lá uma regrinha lá que você não falou na aula em vídeo, que é a ideia do a moda de. Ah, então ela se veste à moda, né? Se veste à luz 15. Então, nesse caso, a luz 15, a moda dele, tá ok? Então, neste caso, cabe sim, porque vai ficar sempre explícita a noção de a moda de, a maneira de. Meus amigos, nesse caso, sempre matando por eliminação, e você vai perceber, a Fundação Carlos Chagas não aprofunda nisso, não há necessidade desse aprofundamento, tá legal? Então, acompanhando comigo, vamos verificar isso daqui na tela. Temos aqui então o seguinte, um verbo que exigiu preposição a, tá ok? Ó? E um nome que exigiu preposição a também. Juntando-se a um substantivo feminino que foi precedido do artigo a, ou de repente o a do aquele, aquela, aquilo, o a, que é o pronome demonstrativo reduzido, que é a mesma coisa de aquela, ou a qual, pronome relativo, a gente até comentou sobre o pronome relativo a qual, lembra? Aí vai dar crase, tá legal? Então nós teremos aí, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, obedeço, terror, obedeço ao código, vamos colocar aqui, ó. Ah, lógico que não vai ter crase, né, terror? Obedeço ao código. Código é masculino. Então, naturalmente, se eu coloco o artigo o, né, não vai ter crase de maneira alguma, tá ok? Eu tenho a preposição a que foi exigida pelo verbo. Tranquilo. Agora vamos aqui, ó. Obedeço à lei. Ora, se o verbo obedecer rege preposição a e o substantivo lei admite artigo a mais a, eu tenho crase. Para você ter certeza, você colocou aqui o masculino, ó. Código é substantivo masculino. Eu tenho artigo o, por isso que não vai dar crase aqui. Eu tenho a combinação ao. Obedeço ao código. E uma forma legal de você sempre se lembrar é isso. Se tem palavra feminina, transforma essa palavra feminina numa masculina. Tá ok? Ó? Obedeço à lei, tem crase. Eu tenho a preposição mais a artigo. Se você coloca masculino, vai ter preposição a mais artigo o, que é masculino. Tá legal? Beleza! Olha embaixo, eu tenho o nome aversão, eu tenho aversão a alguma coisa, exigiu preposição a. Atividade é substantivo feminino que admite artigo a, por isso eu tenho crase, aversão à atividade manual. Então, troque atividade pelo substantivo masculino trabalho, você vai perceber que trabalho admitiu o artigo o. Então nós temos a combinação ao no masculino e a crase, a fusão a no feminino.
Beleza? Isso de transformação para masculino já não cabe aqui com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo. Por que não? Pelo seguinte, nós temos então a crase porque o verbo refiro-me exige preposição a. E ele vai se encontrar com a vogal a que inicia aquele, aquela, aquilo. Então, a mais aquele, aquela, aquilo gera crase, como a gente está vendo aqui, ó. Refiro-me àquela casa, refiro-me àquele livro, refiro-me àquilo. Terror, mas aquilo é masculino. Não esquente a cabeça, porque não tem mais artigo a. É a vogal a que inicia aquilo. Tá legal? Deixa eu limpar isso aqui. Não me refiro àquela casa da esquerda. Então, veja só, o verbo referir-se rege preposição a, e na sequência eu tenho a vogal a de aquela, tá ok? Não me refiro àquela casa da esquerda, mas a, para evitar a repetição do aquela, a gente coloca o demonstrativo a, que é a mesma coisa de aquela. Tá vendo só aqui, ó? Só para evitar a repetição, se usa muito isso. Não me refiro àquela casa da esquerda, mas a da direita, mas àquela casa da direita. Tá legal? E a gente já trabalhou essa frase aqui, né? Ó, esta é a casa a qual me referi. A gente conversou lá que o sujeito oculto eu, quem se refere a, verbo transitivo indireto. Eu tenho, se fosse aqui, ó, o a que me referi, só vai ficar mais fácil a gente lembrar. Eu tenho o que eu posso substituir pelo a qual, né? Opa, pelo a qual. Esse que eu substituo pelo a qual, porque ele retoma a palavra casa, já que eu já tenho preposição a mais a mais a, eu vou ter o a qual com crase. Tá legal? Para ficar mais fácil você observar aí, tá ok? Beleza. Não há crase. A gente nem precisaria falar sobre quando não há crase, né? Mas aqui é só para a gente ter uma noção do estilo de cobrança da Fundação Carlos Chagas. Ora, eu tenho um verbo que rege preposição a. Tranquilo. Eu tenho substantivo feminino, então haveria crase. Lembra que a gente colocou lá obedeço à lei, tem crase? Ok. Mas, se de repente a gente tiver, como acontece aqui, ó, eu já tenho antes do substantivo lei um artigo indefinido. Opa, esse artigo indefinido houve uma generalização. Eu não posso colocar o artigo a aqui. Então esse a é só preposição. Tá ok? Beleza? A gente também, quando a gente tem o pronome indefinido, qualquer, toda, cada, os pronomes indefinem, tá ok? Ó, são indefinidos, então não admitem artigo a antes deles, tá ok? A qualquer lei é importante. Não, qualquer lei é importante. A toda lei é importante. Não, toda lei é importante. A cada lei é importante. Não, cada lei é importante. Não tem um artigo a. Significa então que isso aqui é preposição exigida pelo verbo, tá ok? Diante de pronomes demonstrativos, tal e esta, essa e assim por diante, também não temos pronome, o artigo a. Por que nós não temos? Porque o pronome demonstrativo já serve como determinante. Então a gente não pode colocar o artigo a, porque ele já faz esse papel determinante. Tal lei, esta lei. Tal lei é assim. Eu não vou falar que a tal lei é assim. Tal lei é assim, tá ok? Esta lei é assim. Não posso falar, esta lei é assim. Não cabe. Tá legal? Beleza. Vamos verificar então como a banca cobra isso? Vamos lá. Agora é diversão. Trabalhando aí, TRE de São Paulo, nível técnico. A gente vai trabalhar como? Olha só. O segmento sublinhado estará corretamente substituído com o sentido preservado por. Então me ajuda aí. O Centro de Memória Eleitoral do TRE de São Paulo foi criado em agosto de 1999. Esse centro tem por objetivo a execução de ações. Tem isso como objetivo, beleza? Tranquilo. Então ele pede o quê? Para você trocar tem por objetivo a, né? E você trocar pelo verbo. Veja bem então o seguinte, ó. Quem tem por objetivo, eu posso ter a noção do verbo visar. O verbo visar, na ideia, de repente, na ideia de mirar, né? Apontar. O soldado visou o alvo, é transitivo direto. O gerente visou o cheque. O gerente visou o documento. Aí, na ideia de assinatura, é transitivo direto. Mas, na noção de ter por objetivo, ele é transitivo indireto e rege preposição a. Ora, nesse caso, se ele rege preposição a, né, ó, existe preposição a,
E execução, ele é precedido do artigo a, beleza? Então, nesse caso, visar rege preposição a, e nesse caso, execução pode ser precedido do artigo a. Por isso, nós temos visar a, tá ok? Esta é a alternativa correta. Quem se propõe a, e não se propõe da, tá legal? Ó, caberia aqui, ó. Quem promove algo, então não cabe crase aqui. Quem reivindica algo. Então esse verbo promover, reivindicar, são transitivos diretos, na sequência de artigo a, iniciando o objeto direto, tá legal? Nesse caso, promulga o centro de memória, nesse caso aqui foi criado assim assado, e promulga a execução de ações. Qual é a diferença aqui? Porque não vai preservar esse sentido, tá legal? Essa é a ideia. Por isso, a gente sabe que a alternativa A é a correta. Questão 45, TRT da 11ª, nível técnico. Vamos que vamos, observando aqui. O sinal de crase está empregado corretamente apenas em... Então vamos analisar aí apenas onde nós temos o sinal indicativo de crase correto. Vamos lá. Atente para as frases abaixo, redigidas a partir de frases do texto modificadas. Me ajuda aí. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis. Suscetíveis a quê? Preposição a, tá ok, certinho, né? Mas catástrofes naturais, as catástrofes, se tivesse artigo, nós teríamos a mais as, ficaria como? As catástrofes. Mas se não há o artigo as, eu tenho apenas a preposição a. Não cabe aqui, então, a crase. Beleza? Então, essa frase 1 já está fora. Frase 2. Em alguns locais, existe uma susceptibilidade natural à ocorrência de desastres, como secas, enchentes e deslizamentos. Susceptibilidade a alguma coisa e ocorrência admitiu o artigo A. Opa, essa aqui deve estar correta, hein, Terror? Beleza. Número 3. Certas atitudes relacionadas à e cultura humana admitiu o artigo A, beleza? Podem impactar o desfecho final de uma situação de risco. Beleza, então a gente percebeu que a frase 2 e a frase 3 estão corretas. A alternativa C é a correta. Vamos que vamos? Vamos lá, diversão é garantida. Questão 46, é uma questãozinha um pouco maior e tal, a gente vai verificar com calma. Olha só. Atente para as afirmações abaixo, beleza? Vamos aqui analisar o seguinte. A vírgula colocada imediatamente após o travessão, então nós temos aqui uma vírgula após o travessão, pode ser suprimida, sem prejuízo da correção e do sentido. Então, tá ok. Vamos aqui analisar essa estrutura aí, tá ok? Por que nós temos esta vírgula aqui? Tem que observar. Se pode tirar para aí. Por que nós temos essa vírgula aí? Tá ok. Por que nós temos também esses dois travessões aí? Vamos analisar isso com calma. Olha só. Nós temos aqui o seguinte, ó. Além disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico, a numeração das linhas de ônibus, passando pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a obedecer, inclusive nos atos mais simples, como de andar a pé. Aí eu vou tirar isso aqui, ó. Ô, Terror, por que nós temos essa vírgula aqui? Cara, essa vírgula aqui, ela fecha esta estrutura adverbial, iniciada pelo gerúndio, passando. Tá legal, ó? Tudo aqui, ó, uma estrutura adverbial intercalada. A vírgula que iniciou aqui, finaliza aqui. Terror, posso tirar essa vírgula aí? De maneira alguma. Não posso, não. Tá legal? Então, não cabe tirar essa vírgula daí. Beleza? Errada a afirmação, já coloquei em vermelho aí, ó. Tá? Para você perceber que a frase 1 está errada. Olha a próxima, número 2. Sem prejuízo da correção, o segmento nas quais pode ser substituído por em que. Opa, vamos então analisar isso daí. Esse nas quais aqui, ó. Nós temos aqui o nas quais, beleza? Ó. A gente sabe que o as quais a gente pode trocar pelo quê?
Lembra que a gente fez isso? Tranquilo, eu posso tirar o que e colocar o qual, a qual, os quais, as quais. Lembra? Tranquilo. Então, as quais eu posso substituir pelo que. E aqui eu tenho o em, essa contração aí, que significa a preposição em que. Então eu posso sim, sem prejuízo da correção, né? Eu posso substituir nas quais, colocar no lugar em que. É certa afirmação, coloquei em azul para você aí, tá? Beleza. Número 3. A crase é facultativa no segmento do manual de instruções de um aparelho eletrônico a numeração das linhas de ônibus de uma coisa a outra. Tá vendo só? Veja bem aqui nesse caso, ó. Eu tenho uma noção de origem, preposição de, marcando início, origem. E essa preposição de, aí nós temos a relação do paralelismo. Eu tenho então um substantivo masculino manual. Manual está precedido do artigo o. Beleza, é de uma coisa a outra. Então é do manual de instruções de um aparelho eletrônico a alguma coisa. Vai marcar essa limitação, esse limite até, beleza? A alguma coisa. Então já tenho preposição a. Ora, na sequência eu tenho numeração, que é um substantivo feminino, precedido do artigo a. Então essa crase não é facultativa. Eu não posso simplesmente tirar aqui, ó, esse sinal, né, de crase daqui. Não posso. Então a gente percebe que a frase 2 é a correta, tá ok? Então a alternativa é a correta. Belezinha? Vamos à frente. Questão 47. Uma frase escrita com clareza e correção é. Você vai fazendo juntamente comigo aqui. Olha lá. Depois de ler poetas como Castro Alves e Olavo Bilac, Torquato Neto dedicou-se. Quem se dedica a. É de preposição a. E leitura admite artigo a. Opa! A leitura de Machado de Assis. Cara, tem algum problema aí? Terror? Não estou vendo nenhum problema aqui? Beleza, então a gente vai perceber aqui que essa alternativa A tem tudo para ser a correta. Beleza? Olha só a letra B. Torquato Neto resolveu-se a cursar. Cara, ele resolveu alguma coisa, ele resolveu cursar alguma coisa. Resolveu-se a cursar? Além disso, não cabe crase diante de verbo, fora isso aqui também, né? Resolveu cursar o científico em Salvador, cidade que se encontrava um agitado meio artístico, cidade em que se encontrava um agitado meio artístico, nessa oração adjetiva aqui, ó, um agitado meio artístico, sujeito, se encontrava onde? O em que retoma a cidade, na cidade, tá ok? Pode ser o em que, na qual, onde, numa boa, tá legal? Beleza, letra C. Em 1960, Salvador era um centro voltado a. Voltado rege preposição a. Porém, manifestações está no plural. Então, para haver crase, deveria ser preposição a mais artigo as, ficando assim, ó, as diversas. Como nós não temos artigo a, nós não podemos colocar crase aqui, beleza? Aqui nesse caso, ó, as quais se destacava a literatura. O ideal seria o quê? Dentre as quais se destacava a literatura. Acredito eu até que eu já tenha colocado para você, já resolvendo. Ó, resolveu cursar, depois colocou o em que aqui. Letra C, já ajustando para você aqui, ó, era um centro voltado a, beleza? Dentre as quais se destacava a literatura. A literatura se destacava dentre essas manifestações culturais. Show de bola. Letra D. Glauber Rocha ligava-se a uma aqui. Uma é artigo indefinido, não cabe artigo A, não cabe crase aqui. Arte agressiva e de vanguarda, como também o fulano de tal, ó, a fulana de tal. Tá vendo só? Como também D não cabe, como também ela fez isso, tá ok? Então, fora. Letra E. Torquato Neto ignorava alguma coisa. Quem ignora algo. Queria ser exposto a essa pronome demonstrativo. A gente viu que não pode ter artigo a antes. Tá vendo? Ó? Exposto a essa agitação cultural. A que tomava conta em Salvador no início dos anos 60. Tomava conta de alguma coisa, né? Quem toma conta de.
Tá ok? Então, para você notar aí, a gente já colocou em azul aquilo que é necessário para você observar. Belezinha? Alternativa A, mamãozinho com mel, fala a verdade. Dá para você perceber aí a estrutura correta.